E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Irmão, Deus conhece o tempo de cada um? Conhece ou não conhece, irmão? Conhece, né? Então eu quero deixar umas mensagens aqui, como Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Amém? E Deus conhece o chamado de cada um que está aqui nessa noite. Deus preparou algo no meu coração e eu creio que essa palavra é para a igreja, né, irmãos? Amém? Abre esse irmão em Romanos capítulo 9, versículo 6, irmãos. Eu quero deixar essa palavra, diz assim: e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. Ó, falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por seres descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Tua descendência. Isto é o Filho de Deus. Não são os propriamente os de carne, mas deve ser considerado como descendência do Filho da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei a Sara ter um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Ainda não eram gêmeos nascidos e nem tinham praticado o bem e o mal. Amém? Não poder sentar? Aleluia. Eu quero deixar essa palavra, irmãos, que aonde Deus vem falando da rejeição de Israel e não incompatível com a promessa de Deus. Deus está falando que a palavra dele não é falha, mas muitas pessoas consideravam a palavra de Deus como falha. Porque, irmãos, às vezes Deus prometia uma promessa para uma pessoa e Deus dava a herança para outro. Conforme a palavra de Deus vem nos ensinando, irmão, que o primogênito da casa, o primeiro que nasce, é herdeiro de todas as coisas. Herdeiro da herança, herdeiro da promessa e que dá continuação da palavra de Deus. Mas aqui vemos algo diferente, irmãos, que a promessa não era na vida de Esaú, mas sim de Jacó, irmãos, aleluia. E a Bíblia vem nos ensinando, irmão, que nem era nascido gêmeos ainda, nem conhecia o bem e nem o mal. Mas Deus tinha feito uma promessa para o mais novo, irmãos. E o mais novo, irmão, se chamava Jacó. E a palavra Jacó se chama traidor, negador, ou caluniador, ou que roubava. Não, irmão. Deus nunca vai chamar um homem conforme a sua descendência das 12 tribos como um ladrão, como um mentiroso. Não, porque a promessa era na vida daquele que Deus escolheu. E aqui, irmão, nós vemos uma falha muito grande nessa palavra, porque Esaú, irmão, ele tinha o direito da primogenitura. Mas, irmãos, como ele era um homem caçador, um homem que saía caçar, um homem que era apto a fazer. Já Jacó ficava na sua casa, debaixo da sua mãe, cuidando ali que a sua mãe fazia, tratando os bichos, tratando os animais, mas a promessa estava sobre Jacó. Jacó ficava só observando o que Esaú fazia. E um dia, irmão, Esaú voltou da sua caçada, irmão, e não conseguiu caçar, não conseguiu nenhum animal na sua caça. Ele se frustrou na sua caçada. Ele chega em casa, irmãos, e já Jacó estava lá fazendo um delicioso, irmão, guisado, uma lentilha, irmão, algo muito bom. E aquilo veio um gosto tão grande na boca de Esaú, irmão, que Esaú ficou ali, irmãos, oriçado para aquele alimento. Mas ele não sabia, irmãos, que ele ia trocar algo da parte de Deus. Ele vendeu algo que pertencia a ele, algo que podia chegar nas suas mãos. Ele trocou algo, por quê, irmãos? Porque a fome, a ganância, de saciar a sua fome, ele trocou algo que pertencia a ele, algo que era dele, especialmente dele,
A Bíblia diz que Jacó, irmão, mais astuto, ele disse, então me vende a tua primogenitura, o teu direito de herança. E ele disse assim, o que é isso para mim? Ele não valorizava aquilo que Deus deu para ele. Ele não valorizava o seu chamado. É isso nos dias de hoje, irmão, que você vê tantos homens de Deus, mulheres de Deus, perdidos aí fora. Porque não valorizam o que Deus deu nas suas mãos. Muitas vezes, irmão, tu vês casais se separando, pessoas se separando, irmãos, perdendo a sua casa, porque não valorizaram aquela pessoa que Deus colocou no seu lado. Quero falar a respeito de família, irmão. Família que Deus deu para a pessoa. Toda a família que Deus constitui na terra, a Bíblia diz, irmão, deixar a sua casa, seu pai e a sua mãe, se unir numa carne só. Aquilo que Deus uniu, nem o homem, nem Satanás, nem obra da macumbaria, nem obra de feitiçaria vai desfazer aquilo que Deus fez, que Deus escolheu. Mas as pessoas, irmãos, estão se frustrando, estão deixando de cuidar daquilo que Deus deu. Assim foi Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura, irmãos, o seu direito de ter algo nas suas mãos. Irmãos, ele vai para outra caçada, irmãos, ele vende o direito, algo que ele tinha, irmãos. E ali, irmãos, a Bíblia diz, olha só, eu queria deixar esse pedacinho só para vocês entenderem. Olha só, ainda não eram gêmeos nascidos e nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalece, não por obras, mas por aquele que chama, já não foram dito a ele, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Ali, irmãos, tem uma briga em descendência desses dois irmãos. Irmãos, ali Jacó engana seu irmão, pega a sua primogenitura, ele recebe a bênção do seu pai, Isaac, já velhos. A Bíblia diz que ele já estava cego, já estava avançado de idade. E Jacó, irmão, unido com as suas mães, engana Esaú. Ali, quando Isaac já estava cego, já estava na sua velhice avançada, ele disse para Esaú, Esaú, vai ao campo e pega uma caça e faz para mim um guisado, faz algo saboroso para mim. Eu abençoarei a sua vida. E ali a sua mãe, Rebeca, ela ouve, irmãos, esta promessa. E ela vai, irmão, leva a Jacó, coloca, irmãos, uma armadura, aonde Esaú saiu ao campo para caçar. E ali, irmãos, a Bíblia diz que ele coloca uma pele de carneiro, que era peludo, porque Esaú tinha as peles, seus pelos eram grandes. E ali ela passa, irmãos, no meio da caça. A Bíblia diz que aquele cheiro tinha de caça sobre aquela roupa, aonde Esaú ia à sua caçada. E a Bíblia diz, irmão, que Esaú vai, irmão, e Rebeca leva a Jacó ao seu pai. E o seu pai, irmãos, chega perto com o guisado, que ela faz um guisado, ela pega um carneiro, ela mata, ela faz aquele guisado e manda Esaú, ele manda Jacó entregar ao seu pai. E o seu pai chega e diz assim, Esaú, foi tão rápido essa caça. Jacó, um astúcio, diz, pai, Deus prevaleceu, me deu a caça nas minhas mãos. Olha só, enganando o seu pai. Quando ele chega perto do seu pai, ele diz, Esaú, chega mais perto de mim, que eu quero abençoar você. Quando ele chega, ele diz, a voz é de Jacó, mas os braços, o corpo é de Esaú. O seu pai, irmãos. E aqui eu quero deixar essa palavra aqui, dizer assim, ó, que